Olá, hoje eu tenho o prazer de conversar com Caroline Day, uma brasileira que trocou as reações químicas por reações e transformações humanas. É isso mesmo. Ela deixou a engenharia química, uma carreira já consolidada, para se dedicar a um novo projeto de vida, o de inspirar outras mulheres a superarem o medo, os conflitos internos e viver com autenticidade. Então, vamos lá, conhecer um pouco mais dessa jornada de transformação e coragem. Caroline, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo seu tempo. Pois é, então vamos lá. Saindo do campo da ciência para a ciência das almas. O que te motivou essa mudança tão grande assim de engenheira química para coaching de vida? Eu terminei a minha faculdade de engenharia química e fui trabalhar em uma fábrica que fazia medicina, fazia produtos bioquímicos. Eu saí da minha profissão para fazer coaching porque eu já tinha, quando eu vim para cá em 2001 com a minha família, só as malas e Deus. A gente não falava inglês. Então, quando a gente mudou, foi muito difícil. A gente passou por muitos medos. Mas, como a minha família era uma família muito regrada, e muito religiosa, eles queriam que a gente simplesmente fosse para a escola e fizesse tudo direitinho. Todo sonho americano eu consegui adquirir. Depois que eu consegui tudo isso, eu não sabia por onde mais caminhar. Eu nunca pensei qual é o meu caminho. O que a Caroline está querendo da vida. E foi aí que eu comecei. Comecei a ficar muito má comigo mesma. Eu comecei a me sentir muito ruim. A se cobrar. A me cobrar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu tive que procurar terapia e coaching para mim mesmo, para saber o porquê que eu estava tão dissatisfeita com a minha vida. No Brasil, antes da gente vir, eu era uma pessoa que era extremamente conectada com a sociedade. E no meu serviço eu achava que eu estava simplesmente fazendo tudo do mesmo jeito, aquela rotina de sempre. E eu comecei a encontrar livros e pessoas que me ajudaram a ver que existe um outro tipo de jeito de viver. E foi quando eu vi o Jay Shetty, que na verdade é um coaching agora. Ele é mais conhecido pelo podcast que ele tem, que chama On Purpose. Quando ele começou uma escola para certificar as pessoas para ser coaches, eu falei, eu também quero fazer. E aí eu fiz, completei e agora tenho o meu certificado de life coaching aqui. Daí eu comecei a minha vida como life coach. Parabéns! Obrigada. Eu acho que você entrou num processo de que muitos de nós entramos também. É aquela coisa de se perguntar qual que é a minha missão de vida. Às vezes você entra por um caminho para ter aquele aprendizado, e você teve, que foi completamente diferente, para te despertar, você começou a ler, você teve um atendimento com um coach, aí você deu aquele boom, você descobriu, é isso que eu quero. É por isso que você demonstra tanta paixão assim, quando você fala. Sócrates já dizia, né, desde a antiguidade, ele já trabalhava também nessa questão do autoconhecimento da alma. Conheça-te a ti mesmo, que é basicamente o nosso, assim, né? Se você se conhece a si mesmo, você consegue modificar algo que não está correto dentro de você. Mas uma pergunta assim bem pactual, porque tem muitas pessoas que confundem, não estão tão certas. Qual que é a diferença entre fazer um coaching ou fazer uma terapia com um psicólogo, por exemplo? Nossa, muito boa pergunta. E eu acho que realmente é importante as pessoas saberem a diferença, porque às vezes a gente fala que é coaching e a pessoa acha que pode fazer terapia com coaches. E não é a verdade, né? A verdade é, terapia, normalmente a pessoa vai para uma escola, normalmente tem um PhD específico em qual tipo de terapia que ela vai honrar. E quando ela forma nessa parte da terapia que ela vai entrar, como você disse, uma psicóloga, por exemplo, ela vai olhar traumas, disease, disorders que as pessoas têm e vai diagnosticar. Ela tem a habilidade de diagnosticar o cliente.
Os coaches não têm essa habilidade. Inclusive, eles não precisam de um estudo mais avançado de PhD. A coisa boa do coaching é que ele não vai procurar nem nada de errado em você. Na verdade, eu olho para os meus clientes Vai e ajudar a pessoa a se descobrir Exato. internamente o que está lá guardado. E eu O que esperei. ela Exato. deseja da vida. E eu esperei muito tempo. Eu comecei essa jornada em 2019 e estamos agora em 2025. E foi só esse ano que eu deixei a minha carreira de manager para poder fazer full-time coaching, trabalhar integral. Porque está dando certo, né? Você descobriu realmente, Exato, né, a sua proposta. Eu vi aqui no seu site que você trabalha muito com o público. Você se dirige especialmente a mulheres de 25 a 45 anos. Mas por que essa faixa etária? Esse grupo, digamos assim, está mais assim frágil, com mais conflitos? O porquê disso? Adorei a pergunta. Simplesmente porque dos 25 aos 45 é quando a mulher que tomou a vida de cuidar de outras pessoas, porque a gente tem, né, a cultura que sempre fala pra gente, a gente vai ser a mulher que vai cuidar da casa, que vai cuidar do marido, que vai cuidar dos filhos. Então a gente tende a sempre dar mais para as pessoas do que para nós. Então, entre os 25 e os 45 é o que a gente chama aqui de either quarter life crisis or a midlife crisis. Que é quando você tá na sua fase que agora você já formou, já talvez casou, talvez teve filho, mas é a hora que você começa a se perguntar, é isso mesmo? O que você falou mais cedo, qual é a minha missão? A minha missão realmente era só de casar e ter filho? A minha missão realmente era só de ser doutora? A minha missão era realmente só de ter essa profissão? Ou tem mais em mim? Então, essa é a fase que a pessoa está se perguntando. E eu não quero que a pessoa demore tanto como eu demorei para chegar lá. Entendido. E por que a exclusão masculina? Não tem nenhuma exclusão masculina. Inclusive, eu ajudo homens também. Ah, tá. Você Quando eu também comecei, a primeira coisa que me perguntaram é para mim escolher um nicho. Não sei como é que fala. Nicho. Um nicho no Brasil, né? Então, eu falei, eu não queria escolher um nicho, na verdade. Mas teve uma coaching que eu peguei que falou, se você quer ajudar todo mundo, você acaba ajudando ninguém. Então, escolhe um nicho para você começar. Você trabalha muito com a questão do medo. Mas como lidar com tantos medos? Você que é coach, o que você diz para uma pessoa que se apresenta com tantos esses medos, mesmo que ela não aceite isso? Que é normal. Eu acho que, pelo menos o começo tem muita gente no mesmo lugar que você. Às vezes tem pessoas que sentem muitos medos e pensam, nossa, eu tô sozinha. Mas isso é mais normal do que se parece. Muitas pessoas têm medo das mesmas coisas. Mas a gente tem tanto medo de tantas coisas porque o mundo, a nossa sociedade, tá falando pra gente, gritando nos nossos ouvidos que a gente precisa ter medo. E se a gente não olhar pra gente mesmo e falar o que eu tenho medo? Isso é o que o povo tá falando. Se eu ligar a televisão, eles vão falar pra mim que eu preciso ter medo, que eu preciso ter medo da sociedade, que eu preciso ter medo do banco, que eu preciso ter medo do vizinho. Então, às vezes, a gente tem que desligar o que o mundo tá falando pra gente, a gente tem que ouvir as nossas próprias vozes. Às vezes ela não fala, eu tenho medo de avião. Ela fala, não, eu não ando de avião. Ninguém assume o medo interno. Então ela não só assume o medo, mas ela se identifica com o medo. É como se ela se transforma no medo dela. Então, quando você não tem separação entre você e o seu pensamento e os seus medos, você acha que você é eles. Você se transforma neles. Então, o primeiro passo é literalmente fechar os olhos, entrar para dentro de si, ouvir o que é que os seus pensamentos estão dizendo e descobrir que você não é os seus pensamentos. Você tem pensamentos, mas eles estão se formando por causa da sua realidade, do que você está vivendo em volta de você. Eu leio muito o Joe Dispenza. Como é que é? Você incorpora alguma coisa disso, dessa reprogramação mental? Para responder a sua pergunta,
Eu sim uso muito essa técnica. Então, na verdade, eu uso a parte científica da explicação do Dr. Joe Dispenza para poder trabalhar com os meus clientes. Eu explico para eles o porquê que a gente tem esse negócio de pensar certas coisas e por que que a gente tem medo. Na verdade, eu uso muita técnica do Dr. Joe Dispenza para ter essa análise. Então, eu sim uso a parte holística quando eu Para estou ajudar as para pessoas ajudar as também. pessoas, com certeza. Você criou um sistema de 4 etapas para ajudar as mulheres a se reconectarem, a descobrir o seu propósito. Fala um pouquinho desse processo. Com certeza. Então, a primeira etapa é realmente olhar qual é o medo que está impedindo você de ir para frente. E normalmente aquele medo tem a ver com alguma coisa que você está julgando, alguém está julgando e você não quer ser rejeitado. Medo da rejeição, é uma Medo coisa da que as pessoas têm rejeição. muito. E às vezes a pessoa tem até medo do sucesso. As pessoas têm medo de que se elas conseguirem chegar aonde vão chegar, que vão ter mais responsabilidades, que não Uhum. vão conseguir. Às vezes eles sabem que vão conseguir chegar onde eles querem, mas assim que eles chegarem onde eles querem, eles têm medo do que vai acontecer com o sucesso. Tem gente que morre de medo. Não, eu não sei onde que eu vou chegar, então é melhor eu nem ir. Eu não sei o que vai estar atrás dessa porta, então não vou nem abrir. Por isso que a gente vê, assim, mulheres tão bem-sucedidas, que a gente pensa: "Pô, já tem tudo". São as que mais têm conflitos, às vezes. Até mesmo na questão da conciliação da carreira, mãe, família, marido, enfim. Aí você, né, já realmente comprova isso, né, que e você trabalha com esse grupo de mulheres bem-sucedidas? É uma das perguntas que eu ia te fazer. Muito bem-sucedidas. Eu trabalho com pessoas que, por exemplo, eu já trabalhei com enfermeira, já trabalhei com dentista, gente que estudou 10 anos numa carreira e que não quer deixar a carreira, ou às vezes eu faço também, eu, no na primeira sessão, eu faço um life assessment, que eu Uhum. faço, literalmente, eu olho todas as áreas da sua vida. Às vezes as pessoas também não sabem do que elas têm medo. Elas sabem que tem alguma coisa que está deixando elas de agir, mas elas não sabem o que é. E às vezes ela vem para conversar comigo pensando que tem medo de alguma coisa ou que quer mudar alguma coisa, mas não é aquilo. Na verdade, eles querem mudar outra coisa. Essa enfermeira, por exemplo, ela achava que ela queria mudar de profissão porque ela ia para tudo quanto é lugar e estava super infeliz com a carreira dela. Mas o que ela descobriu é que ela não gostava de onde ela morava. Era um lugar Uau! frio, era um lugar que não dava felicidade para ela. E quando a gente fez é tipo mesmo um histórico da vida, da sua vida. A gente Uhum. faz um histórico e olha todas as suas áreas. Quando a gente olhou a área de ambiente, a gente viu tanto que ela estava infeliz no ambiente onde ela estava morando. Então ela resolveu mudar de estado. Ela mudou para Oregon e lá tem muito sol, é onde ela pode escalar montanha. E acabou o medo de querer. Ela achava que era o serviço, porque ela estava sempre infeliz no serviço, mas o que estava Uhum. impedindo ela era o ambiente da casa dela. Depois que a gente identifica, a gente tem que começar a olhar por que o medo está ali. Onde que começou? Uhum. E quando a gente descobre, a gente vai fazer uma análise do medo, tipo, uma análise do medo. O terceiro é, Uhum. na verdade, começar aos atos pequenos. Porque você não pode fazer nada muito grande, porque o seu corpo está muito cômodo fazendo, confortável, tá Uhum. seguro no que você é hoje. Então, para você mudar e ser outra pessoa, você tem que começar pequeno, porque senão seu corpo vai paralisar. Certo. E aí a terceira época é mesmo a última etapa, é quando eu converso com as pessoas, ela já fez o treino delas, já entrou numa época de adaptação, é da gente olhar o que, que ela quer fazer para frente, se ela quer mudar alguma coisa, porque às vezes você começa a fazer uma coisa e não é o que você queria, e ver o que, que você pode fazer mais na frente. Mas aí, no último, você já é uma pessoa diferente. Uau! Então, falando nisso, nessa linha, qual foi o resultado mais marcante que você testemunhou com relação a uma cliente que você tem atendido? Do primeiro step ao último step. Eu acho que foi essa pessoa que Essa eu falei. enfermeira? Foi a enfermeira, com Uau! certeza.
Ela tinha um problema muito grande, ela tinha uma relação muito estreita com a família, os pais eram separados, mas o pai Uhum. realmente se separou. E ela sentiu que ela mesma tinha que cuidar dela. Então, tudo que ela tinha que fazer tinha que ser muito, muito certinho. Então, para ela, mudar de lugar, mudar de estado, ia ser muito fora do certinho. Então, a gente resolveu escrever uma carta. A gente resolveu escrever uma carta pro medo dela. Uhum. E a carta foi maravilhosa. Isso é um aspecto holístico. Sobre os medos, como os medos ajudaram ela. Os Uhum. medos levaram ela para ser enfermeira, ajudaram ela na família dela no desencargo, sabe? No desenvolvimento da vida dela. Mas que ela não precisava daquele medo mais, que ele podia deixar ela, que era seguro para ela conseguir fazer outra coisa, que ela não precisava ser certinho o tempo inteiro, que era ok dela ter Uhum. a vida que ela queria. Para mim Que foi uma ótimo. das melhores transformações que eu já participei. E você puxa muito nesse assunto de ser autêntico. O que é ser autêntico? Você se considera autêntica? Sim. Eu acho que ser autêntico é simplesmente saber quem você é. Se a pessoa não sabe quem ela realmente é difícil ser autêntico. A gente tem que realmente ir para dentro de si e olhar e ser super honesto. Eu acho que essa é a parte mais difícil para certas pessoas, Certo. é ter total honestidade quando você perguntar para você mesma quem é você hoje. A pessoa saber aonde é que ela tá agora. Eu acho que isso é ser autêntico, é realmente saber falar sim para as coisas que você realmente quer, saber falar não pelas coisas que você não quer e ficar firme no que você E é escolhe. difícil as pessoas falarem não. Com certeza, é muito difícil. Uhum. Porque, especialmente se elas estão acostumadas a falar sim, você acaba treinando o seu corpo e a sua mente a falar sim. Então, quando você vai falar não, é mais difícil ainda. Com certeza. E qual conselho que você daria para uma pessoa que quer mudar, que recebe esse chamado de mudança, mas tem medo de dar o primeiro passo? Muita boa pergunta. Eu acho que o primeiro passo é escrever. Uau. Uhum. Senta em algum lugar com ninguém, dá o espaço para você mesmo a ser super honesta com você. Porque assim que você for honesta, se você escrever, eu não tô feliz, é isso que tá acontecendo, eu não queria estar onde eu tô agora, eu não gosto da minha relação, eu não gosto da minha carreira, eu não Uhum. gosto da onde eu tô vivendo, eu não gosto da minha situação financeira. A pessoa tem que ser totalmente honesta com ela. Eu acho que o primeiro passo é mostrar a honestidade para a própria pessoa. E aí, daí, quando ela escrever e ver que não é tão, que ela não vai morrer, porque na verdade o nosso corpo está sempre tentando sobreviver. É. E quando ela escreve, ela vai descobrir que não é tão ruim assim sair pro lado de fora. E o segundo passo é procurar alguém para ajudar. Procurar alguém que Uhum. vai abrir um espaço para essa Vai dar pessoa essa conversar, mentoria que entendeu? Às ajude. vezes não vai dar mentoria, às vezes a pessoa só precisa de um espaço para conversar. Uhum. Dar um espaço para a pessoa se abrir, para ela ter a coragem de tomar o primeiro passo. Você tem algum mantra ou algum mudra que você, Caroline, usa, que você implementou na sua rotina do dia a dia e que você poderia aqui compartilhar com os nossos telespectadores? Sim, com certeza, muitos. Inclusive, um foi Jim Quick. Uhum. Ah, ele falou que, normalmente, se você dorme com seu celular perto de você, que isso não é bom por vários motivos. Primeiro, você vai evitar de Frequência. acordar e pegar no seu celular, Uhum. mas tem também a parte gamma rays, né, que É. tem radiação Radiação, a no frequência, frequência né, do tudo isso. celular. Uhum. Então, uma das primeiras coisas é eu não durmo com o celular dentro do quarto. Eu demorei 1 ano para pedir meu marido para tirar o celular do quarto. Do meu lado não tinha celular, do outro lado tinha celular por 1 ano. Porque a gente tem vício no celular, né, o Daí a tempo gente acabou inteiro. tirando, então os dois não dormem com o celular do lado. Quando eu acordo, a primeira coisa, meu mantra é gratidão. Eu sempre Gratidão. agradeço por todas as coisas que eu tenho. Eu agradeço por toda a abundância que eu vivo, por tudo que eu tenho hoje.
pelas coisas maravilhosas que eu tenho, e eu acabo falando especificamente as coisas que eu tenho. E eu falo que vai ser um dia maravilhoso. Today's gonna be a fantastic day, an awesome day. E eu também escrevo as coisas que eu quero ser. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa fit, né? Eu quero trabalhar isso. Então, eu tento ir na academia 3 vezes por semana. Então, nos dias que eu tenho que ir na academia, às vezes eu não tenho aquela motivação, mas eu falo, eu sou aquela pessoa que vou na academia. Claro. Então, eu acabo levantando para academia. Então, tem várias Motivação coisas. diária, né? Yes, sim. Foi muito legal conversar com você e prazer. para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como te encontrar? Bom, eu criei, né, eu sou founder and CEO da minha empresa, que chama Safe Data Change. A tradução é um dia seguro para mudar. O meu website é safedatachange.com. Eu tô no Instagram. Também eu tenho um newsletter, se alguém quiser, que também Ótimo. tá no meu Instagram e tá no meu website. Se a pessoa quiser, eu faço newsletters weekly, toda semana. Eu tiro alguma coisa e é sempre uma coisa da minha vida para a pessoa aprender, se sentir inspirada. Na verdade, a primeira consulta é de graça. Se a pessoa Ótimo. quiser só fazer uma consulta, saber o que eu faço, a pessoa pode simplesmente fazer um apontamento e descobrir se ela realmente está preparada para isso. Ok. Agradeço a todos vocês que assistiram a essa entrevista e se você gostou, considere se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Até mais. Até mais, Carolina. Muito obrigada. Até mais.